Muita gratidão a Suzana, Margarete, Michele e Renilda, que estão aqui comigo, aqui pontualmente, nesse horário que nós combinamos. Hoje nós vamos continuar aqueles exercícios que eu trouxe como sequência aqui para vocês. Vou trazer mais 5 exercícios e lembrem-se também que esses exercícios são para toda a vida. Por mais que você sinta que são muitas informações, mas o que eu recomendo é que começa com uma, começa a responder ou até se perguntar todo dia uma nova pergunta. Repete essa pergunta todos os dias, que isso vai sendo assimilado dentro do coração de cada uma de vocês. E se nós todos os dias fizermos até uma nova pergunta nova, né? No final de 365 dias, vão ser aí 365 perguntas novas, e só através da pergunta é que você toma uma nova consciência, porque nós temos aí um ângulo fechado, né? Que é de acordo com aquilo que está enraizado dentro da nossa crença, mas quando você faz uma pergunta, você chama a tua consciência para pensar, e normalmente nós não pensamos. Normalmente, nós estamos no piloto automático. E aí, você precisa fazer perguntas para quebrar a tua crença, quebrar teu paradigma, quebrar tudo aquilo que está limitando você. E, como eu sou apaixonada por filmes, né, eu sempre vou recomendar vários filmes e séries. E por que é importante assistir a série ou o filme, né? É bom também ler o livro. Mas, quando você lê ou até você assiste a um filme, você vai estar tendo a experiência de repensar sobre aquele contexto. Então, se você assistir vários filmes, são várias histórias para que você possa refletir. Então, assim, para mim, é muito válido. E aqui eu deixo uma dica bem importante. Eu não sei se vocês fazem isso. Eu posso deixar aqui depois na descrição, lá do link do YouTube, certo? Quando eu deixar gravado, que é exatamente assistir acelerado. Alguma de vocês já assiste acelerado? Sol, bom dia, seja bem-vinda. Suzana, Margarete, vocês assistem acelerado os vídeos, sim ou não? Todo mundo assiste? Então, assim, quem não assiste, né, no computador tem como você instalar um plugin. Pronto, Suzana, tem como você instalar um plugin. Eu vou deixar depois no link aqui desse vídeo, que se chama Speed Video Controle, que é exatamente um plugin onde você coloca ativa no Chrome, é uma extensão, e aí você passa a conseguir acelerar os vídeos no teu computador. Vamos supor, é uma aula de 3 horas, e aí você tem como assistir essa mesma aula com uma velocidade maior, e você assiste de 1 hora e meia a duração. Mônica, no próprio YouTube tem, sem instalar nada. Sim. Só no próprio YouTube dá para clicar nos pontinhos ali e colocar a velocidade acelerada. Sim, isso mesmo. No YouTube, sim, mas digamos assim, você está assistindo um vídeo de uma plataforma, de um curso que você comprou, sabe? E aí esse curso é lá na Hotmart, ou esse curso é em algum local especial. Por exemplo, até na Netflix. Hoje a Netflix, quando você assiste pelo computador, você tem como acelerar o filme. Não sei se vocês já viram isso. Mas se você instalar esse plug no computador, na Netflix, você só consegue acelerar um, um filme até a velocidade de 1,5, mas instalando esse plug, você pode avançar essa velocidade até 2,0, por exemplo, até mais que isso, certo? Pois é, Margarete, tem alguns locais que não dão, mas quando você instala esse plug no Chrome, então ele vai ativar do lado da tela vai aparecer um local para você aumentar a velocidade. Então, assim, para mim faz total sentido, porque eu assisto muitos filmes, séries, mas eu assisto tudo acelerado junto com meu filho. E aí eu consigo ter um poder ali de foco, de concentração, e eu começo a abstrair ali as cenas, né? E sobre esse assunto que eu vou estar falando hoje, eu recomendo vocês assistirem, não sei se vocês já assistiram, né? Quem assistiu, coloca aqui. A série da DC Comics,
que se chama Lendas do Amanhã, certo? É uma série bem empolgante que ela fala sobre viagem no tempo, e aí são vários super-heróis que se reúnem para viajar no tempo e consertar as anomalias ali temporais que aconteceram. E aí se questiona muito, né? Será que eu posso realmente mudar meu passado, recriar um novo futuro, né? A própria física quântica, ela já confirma tudo isso. E aqui eu só vou trazer um exemplo prático baseado nessa visão, né? Lá na série, quando você assiste, você vai perceber que existem algumas regras de ouro que os viajantes do tempo, eles não podem agir, né? Eles não podem mudar determinadas situações para não comprometer a zona do tempo, porque vai fazer com que crie novos furos no tempo e, consequentemente, algumas descobertas, elas podem deixar de existir justamente por conta disso. Então, assim, eu recomendo, é uma série empolgante, porque tem lá os vilões, os heróis, e há sempre muito esses ensinamentos, né, de sucesso, de vencer, de liderar, de motivar. Acho que, assim, faz total sentido. E aí, com base nisso, qual é o exercício que eu trago para vocês? Nós, ao longo de tudo que nós vivemos até hoje, passamos por muitas memórias negativas. Imagina o seguinte, quantas vidas nós tivemos, né? Imagine de uma forma, assim, bem simples, pode ser que tenha sido muito mais que isso, mas vamos dar um exemplo aqui para só entender na prática. Imagina que nós tivemos 100 vidas antes dessa. Imagina quanto está emaranhado, né? E quanto precisa ser organizado dentro dos nossos corpos espirituais, dentro dos nossos pensamentos, sentimentos, aquelas ligações que fizemos com outras pessoas. Enfim, há muita coisa que precisa ser organizada, e é por isso que muitas vezes nós também, quando estamos aqui, estamos distante da realidade, porque o que eu considero muito, assim, que é bem importante, né, que isso vai trazer aí uma leitura também do chakras, que é exatamente estar aterrado. A gente, quando não está aterrado, a gente sonha demais, a gente não consegue compreender os fatos, a gente se questiona, né? A gente tem desânimo e exatamente nós, por sermos seres espirituais, mas nós estamos aqui na Terra e é preciso aterrar. Às vezes a gente está meio pé lá, meio pé aqui, e é por isso que as coisas não acontecem, que exatamente vem aí o chakra básico, para ser alinhado, para ser aberto, potencializado. E aí, assim, como exercício que eu trago aqui é exatamente o seguinte, assim como lá na série Lendas do Amanhã, não tem como eu mudar o passado sem ter consequências no momento de agora. Então, se você teve um trauma, uma memória, imagina o seguinte, imagina uma mulher que foi violentada e ela gravou essa memória de violência e ela não consegue ter um relacionamento. Do mesmo modo, nós, quando éramos pequenas, nós vimos os nossos pais com algumas situações limitantes, com escassez. Então, assim, minha mãe sempre colocava muito assim, né? Olha, ou você vai para o passeio, ou você vai para o dentista, por exemplo, né? Então, tinham essas prioridades. E, de repente, tudo que era muito lazer era bem assim, não pode, porque não pode para todo mundo, né? Bem limitado. Então, assim, claro, eles fizeram o máximo para criar 6 filhos, mas a gente não tinha as mesmas coisas que uma parte das pessoas tinham, né? Então, sempre tinham escolhas, mas só que dentro das nossas memórias estão esses compartimentos aí poluídos e que às vezes é uma crença que está te limitando. E esse compartimento, ele vai contagiando toda a sua vida. É como uma laranja ali que está estragada na fruteira e essa laranja passa a
fazer com que todas as outras fiquem estragadas. E é por isso que é preciso sempre fazer novas perguntas para quebrar as crenças, para ver o que é que está limitando a gente. Então, não tem, de fato, até Emmanuel falou uma frase, né, bem bonita, que diz assim, né, não tem como eu voltar no passado e mudar tudo. Tem como, a partir de hoje, criar um novo fim, né? Fazer um novo recomeço, mas, né, com base na física quântica, nós podemos sim mudar o passado, mas não fisicamente. Nós temos o poder de mudar emocionalmente o passado. E aí é exatamente entrar numa máquina do tempo, você fecha os olhos e você vai se conectar ali com a memória. Imagina que é uma violência, é uma frase que sua mãe sempre dizia, que está enraizada aí dentro de você, e você não consegue transcender. Então, é preciso, pelo menos, você se conectar com uma memória, e essa memória, ela vai te trazer outras memórias. É como eu dou sempre o exemplo de um novelo de lã. Não precisa você saber de tudo, né, que está enraizado. Começa com uma cena. Então, você vai fechar os olhos e você vai entrar na cena. Imagina que é a questão da mulher que foi violentada. E aí, naquele momento de frustração, de pesar, de raiva, de vergonha, né? Aquela mulher que está com aquela memória, que ela nem consegue olhar para o corpo, que ela detona, que ela aprende a se maltratar. Então, você entra, fecha os olhos, né? Lembrando que esse exercício, ele precisa ser de coração, não é um exercício meramente mental. Você precisa ter coragem. Vão ter cenas que você vai ter medo, né? E o que acontece é que a gente adia o tempo todo a conexão com um fato, porque a gente não quer reviver a dor. Mas, ao mesmo tempo, quando nós contamos um fato negativo para alguém, você está convidando a pessoa a tomar um banho de água fria com aquela situação, e você, ao mesmo tempo, está tomando o banho de água fria o tempo todo. É como se você desse uma injeção para você mesma. Então, assim, é muito importante ter essa consciência de parar de falar daquilo que foi negativo na sua vida. E eu trago aqui uma analogia bem, assim, bem simples, né? Quando você vai lá fazer o número 2, você faz o número 2, dá a descarga e foi embora lá para o esgoto, né? E do mesmo jeito precisa ser as nossas memórias negativas. Isso é fácil? Com certeza é um desafio, porque a gente quer se apegar com a dor, e a gente quer sofrer, e a gente quer dizer que está doendo, que está sofrendo, e a gente quer espalhar para todo mundo. E, assim, se a gente não tiver essa consciência, nada vai mudar. Então, você fecha os olhos, revive a cena, você traz todas as cenas como se você fosse aí uma heroína do Lendas do Amanhã, para você entrar no personagem de alguma memória que aconteceu. E nesse momento que você está com os olhos fechados, que você revive a cena, aí você precisa mudar a tua impressão diante da cena. Imagina o seguinte, nesse exemplo aqui prático que eu estou dando, a mulher que foi violentada, ela ficou com raiva, ela ficou desapontada. Mas, nesse momento, essa caixinha se preencheu de vergonha, ela ficou desapontada, ela ficou com raiva. Então, essa caixinha está com todos esses sentimentos. E para você realmente mudar essa cena do passado, você precisa mudar essa impressão que você sentiu. E aí, ao invés de você sentir essa frustração, você vai enviar essa intenção de dizer assim, eu aceito, né? Eu sinto muito, né? Você precisa ser capaz de dizer, sinto muito para a tua alma, para a tua consciência, por ter atraído consciente ou inconscientemente a situação. E você ser capaz de abençoar o outro ser, né? Por que o outro fez isso, né? De fato, uma pessoa que violenta o outro também está doente, está jorrando tanta dor que ela acaba respingando no outro. Claro, existem casos e casos aqui, não tem como eu generalizar, mas se nós não nos conectarmos com perdão, com compaixão,
com essa bênção, né, de enviar para o outro, não vamos dar um salto de consciência, não vamos ter sucesso, e até pode ser que você consiga desenvolver algo, mas vai chegar algum pilar que vai estar com um buraco ali, né, com uma anomalia do tempo, e você não consegue transcender. Então, esse exercício que eu trago hoje para vocês pode ser praticado por toda a vida. Começa com uma memória dolorosa, começa com a pessoa que mais te prejudicou, e talvez alguém diga assim, nossa, não tem ninguém que me prejudicou. Mas, assim, procura alguém que, pelo menos você, não consegue olhar com gratidão ou com grandeza. Quem te dá raiva, às vezes a gente acaba julgando, prejulgando, a gente acaba se comparando. Às vezes é uma pessoa que te dá alguma insatisfação, até porque, como nós somos energia, né? Sempre tem alguém que você vai olhar e não vai bater o teu sininho, a tua frequência ali com aquela pessoa. Então, aí o que você precisa fazer é exatamente assim, tá? Como é que eu olho para o outro? Eu preciso olhar para o outro e sempre enxergar uma parte de mim, né? Então, vocês precisam fechar os olhos. Você pode, em 1 minuto de consciência, mudar essa impressão que você teve no passado para que você recrie um novo futuro. E, assim, o que é que acontece? Quando você muda a tua impressão, automaticamente o presente e o futuro, eles vão mudar. Por quê? Eu sempre dou esse exemplo, assim, bem prático, que é o seguinte: se você, nesse caso aí da mulher que foi violentada, ela está emanando uma energia de raiva, de aversão, de ódio o tempo todo para o outro que violentou ela, certo? Mesmo que seja inconsciente, mesmo que ela não lembre que ela está fazendo isso, certo? Mas ela está enviando essa raiva e a gente está enviando inconscientemente raiva, tristeza, decepção para todas as pessoas que de alguma forma ou nos prejudicaram ou que nós prejudicamos essa pessoa, nem que seja em um único pensamento. Um único pensamento, uma ação, um sentimento. Então, imagina assim, imagina quantas vidas tem aí para a gente ajustar, limpar, e isso vai demandar tempo? Vai, mas você pode, em 1 minuto, fazer isso, em 1 minuto de consciência. Então, você muda, entra com teu coração, entra com tua alma, muda essa percepção e, automaticamente, os fatos vão mudar, porque essa mulher que fez essa reconexão com ela mesma, lançou o perdão, o sinto muito, ela vai parar de enviar uma energia negativa para aquela pessoa que violentou ela, e, consequentemente, não vai voltar energia negativa para ela, vai diminuir a quantidade, e ela vai se curando. Então, é bem importante sempre a gente ter essa consciência de que nós é quem fazemos isso, certo? Todas entenderam como é que faz? Sol, Margarete, Suzana, Renilda. Precisa praticar, né? Não adianta só escutar, mas pega a pior cena, um pior momento e vai fazendo isso. Para estar limpando o campo magnético, porque eu sou contadora, né, de formação. Depois eu fiz a transição de carreira, mas o universo ele funciona também com uma contabilidade cósmica, é débito e crédito. Em alguns momentos eu já disse assim para algumas pessoas próximas, isso, Suzana. Quando se tem a prática, né, fica até mais fácil, né? E chegou um momento da minha vida, né, que eu tive que enfrentar muitas catarses. E aí eu dizia, né, assim, nossa, eu acho que meu saldo cósmico aqui da contabilidade universal, ela deve estar 1 milhão negativo. E eu preciso criar uma energia positiva para compensar tudo isso. E, assim, no maior desafio, né, ao invés de ficarmos deitada ou ficarmos tentando entender por que acontece, né, que a gente sempre quer saber, como tem aquela figurinha, né, que a gente vê muito na internet, previsão do futuro,
pessoas que querem saber do futuro, pessoas que estão no presente e pessoas que estão agarradas ao passado, né? Então, quem é que está agora, no aqui e agora? Só existe isso. E para nossa mente também, para nossa consciência. Só que a gente quer saber o tempo todo, por que eu estou doente? Por que está acontecendo isso? Ao invés de parar, né? Tanto tempo fazendo isso, procura criar energia positiva. Então, é o saldo da contabilidade cósmica. Tem um monte de débito, né? Tem um monte de emaranhado, tem um monte de dificuldade, só que como é que vai compensar isso? Gerando energia positiva. E como é que se gera energia positiva? Um único sorriso, se você olhar para um ser na rua e sorrir para ele, você gerou uma energia positiva. Pode ser 1 centavo, mas esse 1 centavo, essa pessoa, ela pode aplicar e pode gerar um monte de resultados, e essa pessoa ela vai ser grata a você. Então, tudo que nós enviamos volta em algum momento para nós, né? Que é exatamente o 8º exercício, né? O 6º e 7º exercício é exatamente isso, aprender como voltar no passado e como praticar esse exercício diariamente. Você pode fazer isso antes de dormir, uma vez antes de dormir, pode pegar só 5 minutos, pega uma cena, se todo dia você se reconectar com uma pessoa, às vezes pode ser assim, uma pessoa que marcou muito e você tem várias memórias de dores, mas começa com uma memória, depois faz outra, e você vai perceber que vai ter alívio em seu ser. E esse 8º exercício é exatamente esse exercício de doar. Quer falar, Renilda? Mônica, você acabou de descrever um exercício de PNL, tá? E eu tenho formação em PNL. Então, se você quiser e se o pessoal quiser, o que eu posso fazer? Eu posso gravar um áudio com um exercício, né? Que dê para ir trabalhando, como você sugeriu, essas emoções. Mas aí eu vou, porque às vezes a gente tem a dificuldade do passo a passo. Eu acho que muita gente conhece, mas às vezes algumas pessoas não conhecem. Então, com uma gravação, com o passo a passo para a pessoa ir praticando, de repente fica mais fácil para quem não conhece ou para quem tem a dificuldade de fazer esse exercício. Então, se você me permitir, e se o pessoal quiser, eu posso fazer a gravação de um áudio, eu te passo e você repassa para o pessoal do grupo, para quem quiser. Eu me coloco à disposição para fazer isso, tá? Maravilha, Renilda, com certeza. Eu compartilho com Nanda, falo com Nanda e compartilho lá no grupo para todo mundo. Você grava um áudio. Se o áudio for um pouco longo, eu posso até incluir dentro dessa aula aqui no final, né, para quem quiser escutar, e coloco lá a informação do teu nome, tá bom? Beleza. A gente combina. E esse 8º exercício é exatamente esse exercício de doar, né? Como eu dei o exemplo aqui. Você precisa encontrar energia positiva, né? Outra série que eu recomendo para vocês assistirem é Arrumando a Casa com Mary Kondo. Alguém já assistiu? Alguém conhece ela? Renilda conhece um pouco. Pronto. Mary Kondo, eu não sei se a pronúncia do nome dela é exatamente esse, mas ela é uma japonesa que eu, depois que assisti, assim, mudou totalmente meu paradigma com questão de organização, porque tanto de organização quanto de doação. Ela fala, assim, ela dá consultoria, inclusive, ela tem uma série na Netflix que são de 10 episódios, vale super a pena você assistir, que você... se não tiver muito tempo, assiste pelo menos um episódio para você ver como ela faz, né? Como ela dá essa consultoria de como arrumar a casa, né? De como se conectar com cada gaveta que está lá no seu guarda-roupa, cada entulho que está dentro da sua casa, a gente já sabe, né? Tudo é vibração. E aí, o que é que ela faz? Quando ela entra na casa, ela reverencia primeiro a energia da casa, que eu acho isso bem interessante. E ela ensina também, para quando você doar algo, normalmente o que é que a gente faz, né? Não me serve mais, eu vou doar aqui, vou colocar na caixinha de doação. Só que quando você faz isso, você não está se conectando com a gratidão aquele bem ou aquela roupa que te serviu durante muito tempo. A gente normalmente diz assim, não aguento mais usar essa blusa, porque eu já usei muito, eu não quero mais olhar ela,
né? A gente normalmente diz isso, mas ela ensina que você precisa pegar cada peça, enviar essa gratidão para ela e quando uma pessoa que vai receber, ela vai receber com essa energia de gratidão. Então, ela ensina como organizar livros, como organizar, como dobrar a toalha, como dobrar uma blusa, né? E arranjar espaço dentro do guarda-roupa é bem válido, assim. E desapegar, né? Eu até escrevi um post lá no Instagram, né, na minha rede social, @reacendaluz, e falando em 2012, né, eu, eu recebi, né, mais ou menos em 2012, que eu tive, assim, essa percepção maior da minha mediunidade, e eu passei, assim, a escutar muitas coisas, e aí eu tinha dentro da minha casa, né, muitos presentes de casamento que eu tinha ganhado, e muita coisa que não usava, que estava ali. E o que é que eu fiz, né? Eu peguei e separei muitas coisas e doei, né? Para vocês terem ideia, só de presente deu mais ou menos uns 3 malas lá do carro, e eu escutei essa voz, né? Desapegue, abra espaço, né? Entre nessa liberação, né, daquilo que estava bloqueado. Então, às vezes, a gente ganha uma coisa que é tão preciosa e diz assim, ó, vou colocar aqui no armário, quando chegar uma pessoa especial, vou usar, né? E, ao mesmo tempo, a gente sai acumulando muitos objetos que, às vezes, a gente não usa e também não dá para ninguém. E aí, eu comecei a doar, né, em 2013, foi o ano que eu me divorciei. E quer queira ou não, né, acho que fez total sentido, porque tinha muita coisa ali, né, e quando eu me divorciei, eu também não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas foi um ano que eu precisei sair do meu apartamento, desapegar de tudo, ficar sem carro, e fui para casa da minha mãe. E aí eu percebi que ali em 2012 já foi um exercício de desapego, sabe? Desapegar daquilo que está ali em tudo ao nosso redor. E às vezes a gente não consegue desapegar de nada que está ali da nossa casa. A gente acha que tudo serve, deixa ali no lugar e não deixa ninguém mexer, né? E contando um fato realmente que aconteceu com meu filho, quando ele tinha mais ou menos, acho que 4 para 5 anos, ele tinha uma caixa de brinquedo, né? Toda criança tem essa caixa bagunçada ali de brinquedo. E aí eu disse assim, Rafael, vamos doar para as crianças que não têm brinquedos, escolha os brinquedos que você gostaria de doar, né, para que as crianças ficassem felizes. E aí ele passou mais de 1 minuto, ele quase entrou dentro da caixa, né, porque a criança é pequenininha, e procurou, e eu só esperando, né, só esperando ele chegar com algum presente, com algum brinquedo. E aí ele pegou uma vaquinha desse tamanho e me deu, né? E eu comecei a rir, né? Eu disse, não, Rafael, não pode ser só isso, né? Porque ele tinha ali uma caixa enorme, e aí a gente fica pensando, né? De onde nasce, né? Será que, com certeza, tinha ali algo que ele via, né, dos pais, ou talvez ele ainda não tinha aprendido, né, sobre a questão de doação. Então, quando a gente vai doar, qual é o sentimento que a gente está doando, né? Você vai pegar só aquela vaquinha, aquele objeto que está ali na estante, só aquele pouquinho, ou será que você está dando de abundância, com amor, com gratidão, mesmo é algo que você usou muito, e aí, como diz a Mary Kondo, você agradece e você envia essa energia para o outro, né? E aí eu senti que quando a vida está muito, muito bloqueada, né? Quando a minha vida está assim, eu começo a reorganizar e buscar algo sempre para doar, né? E aconteceu também, né, nesse tempo aí, acho que foi por volta de 2014, eu sou apaixonada por música também, gosto muito, e eu tinha muitos CDs, né? Hoje a gente quase não usa, mas eu tinha muitos CDs, música MPB, música clássica. E aí eu peguei os meus melhores CDs, coloquei lá em algumas sacolas, e eu fui aqui para a Orla, que é aqui na praia, onde eu moro próximo. Coloquei, e era próximo do Natal, e eu fui parando as pessoas, que foi um exercício também de doação, porque
Quando a gente está aí conectado com doação, a gente não tem medo e a gente não tem vergonha de dar, né? Será que a gente tem esse despreendimento de pegar uma pessoa desconhecida e abraçar ela no meio da rua, né? Talvez alguém diga assim, menina, essa mulher é doida, né? Mas, ao mesmo tempo, é um exercício de diminuir ali o teu ego, que muitas vezes está envaidecido, né? Se você olhar para a centelha do outro, você vai abraçar, né? E foi isso que eu fiz. Eu peguei os CDs que eu mais gostava e eu fui parando as pessoas na rua, ali na orla, né, no calçadão, e eu disse assim, olha, esses CDs aqui todos, assim, eu tenho muito carinho, mas eu decidi doar, né, para cada pessoa que eu encontrasse aqui na rua, e olha que eu não ficava escolhendo a pessoa, eu parava a pessoa e dava para ela, escolhe aqui escolhe 2 CDs que você gostaria de receber, e aí as pessoas escolheram, só teve, acredito que uma pessoa que não recebeu ali no momento, e aí tudo também é um reflexo, né? A gente tem muita crença enraizada de não receber. Por exemplo, sobrou um troco, né? Alguém te pediu para comprar algo, e aí, imagina assim, o seguinte, você tinha R$ 50 e uma pessoa te pediu para comprar um remédio, e você foi dizer para ela que deu 55, né? E aí você diz para ela, olha, não precisa não me dar o dinheiro, né, porque eu paguei os R$ 5, né? A gente diz o tempo todo assim, olha, não precisa me dar o troco, mas qual é o sentimento que você diz, né? Eu afirmo o seguinte, se você não é capaz de receber R$ 1, né, você também não é capaz de receber R$ 10.000, porque é a tua consciência. Às vezes, a gente, com um orgulho, a gente não valoriza R$ 1, ali um troco que deu, alguns centavos, e a gente diz assim, nossa, não precisa me dar. Mas cada pessoa precisa só refletir, né? Será que o sentimento que eu estou dando para o outro é o sentimento de abundância que eu tenho e eu dou ali uma comissão pequena para outra pessoa? Ou será que eu estou com um pouco de vaidade e digo assim, ó, não precisa, eu não quero, que é o sentimento de não valorizar. Então, se eu não valorizo tudo que está aqui ao meu redor, né, algo não vai receber, eu não vou receber para o universo, porque eu digo para o universo que eu não sei receber R$ 1, eu não sei receber R$ 1.000, nem 1 milhão, eu não sei, eu não tenho essa consciência de receber. E a gente tem muito essa crença limitante de dar de forma exacerbada para o outro, e eu sempre fui muito assim, né, de anular a minha existência, de fazer tudo para o outro, e só que no final do dia fica ali aquela sensação de vazio, de tristeza, e a gente só sabe se a gente está doando o nosso valor para o mundo, né, se está servindo, dependendo da sensação que sobra aí dentro de nós, né? Qual é a sensação? Será que é preenchimento? Será que é solitude ou é solidão, né? E aí eu percebi que existia muita escassez, existia muita culpa, muita obrigação de doar, né? Alguém quer compartilhar algo aí sobre essa questão do doar? Margarete, consegue falar algo? Suzana, Sol, Enilda? Eu vou ter que me mudar agora de novo, e antes eu tinha uma aversão à mudança, né? Mas agora eu já gosto, embora dá trabalho, porque da última vez que eu me mudei, 1 ano atrás, foram 6 sacos enormes que um pouco era papel, coisa que a gente junta, que tinha que jogar fora e reciclar, e um pouco, uma boa parte, acho que uns 4 sacos grandes foi de doação. Então a gente exercita mais, né, essa questão do estar desobstruindo a energia que está ali estagnada. E isso é muito bom. Maravilha. E é exatamente isso. Se a gente se mudar todo ano, né? E aí é uma reflexão também que eu trago, é que teve um momento da minha vida que eu pensei que eu realmente ia morrer, né? Foi uma catarse, né? E eu sinto que foi um treinamento de redenção também. E aí, nesse momento, o que aconteceu? Eu estava com uma arritmia muito grande, eu não tinha falado para ninguém, eu
estava usando uma ferramenta, né, que se chama, na verdade, Eu Sou Ressonante, não sei se vocês já ouviram falar, né, do professor Hélio Couto, e de uma ferramenta que ele tem que se chama Ressonância Harmônica. Recomendo, né, quem tiver dúvidas sobre essa ferramenta ou quiser mais informações, pode falar comigo. Mas eu tenho um carinho, uma honra muito grande de fazer o uso dessa ferramenta de expansão da consciência. E, assim, quando a gente está aí nesse processo de despertar, sempre tem muito essa catarse, né? Que eu considero como uma honra você viver uma catarse, porque é como se fosse assim, se você está num casebre, se você criou uma vida, né, num casebre, às vezes miserável, às vezes você está ali na zona de conforto, parece ter tudo, mas você não tem nada, né? Para que você construa um castelo, você precisa destruir esse casebre, você precisa limpar o terreno, e a catarse é exatamente isso. E chegou um momento que eu estava com uma arritmia, eu não fui ao médico, porque eu sentia isso no meu coração, que era algo emocional, e aí eu não falei para ninguém, mas meu filho, isso foi depois que eu me divorciei, eu moro com meu filho, e aí meu filho tinha mais ou menos, acho que 7 para 8 anos, bem pequenininho, e aí eu estava com ele, e eu senti, né, que foi exatamente um exercício de desapegar mesmo, e eu disse assim, nossa, eu acho que eu vou morrer, porque eu não estou aguentando, e eu senti que algo ia acontecer ali, e eu precisava fazer algo. E aí, como eu estava com essa sensação muito forte que iria acontecer algo comigo, o que é que eu fiz? Eu peguei, mandei um e-mail para uma pessoa, né, que eu tenho, assim, uma confiança, mandei um e-mail e disse assim, ó, se acontecer algo comigo, eu quero que você faça isso, 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 e sobre Rafael, eu quero que faça esse acompanhamento durante a vida dele, né, e foi exatamente um exercício, assim, desapego, mandei, né, e me reconectei, e eu chamei Rafael, né, do meu lado, eu disse, ó, se acontecer alguma coisa, você vai ligar, ensinei para ele, e chorava, assim, não chorava de tristeza, era um choro realmente de uma limpeza que estava ali acontecendo. E aí ele pergunta assim, mamãe, por que você está chorando, né? E aí eu abraçava ele com uma gratidão profunda na minha alma, assim, por tudo, assim, isso traz até emoção para mim, com uma gratidão profunda por ter vivido, por tudo que eu tinha vivido. E aí eu abracei, e chegou um momento que é como se eu tivesse me entregue, né, ali, e realmente eu apaguei, eu não me lembro, né, com certeza eu dormi, mas eu apaguei literalmente, e quando eu acordei, eu tive aquela sensação, nossa, eu tô viva, né, nossa, não aconteceu nada comigo, e eu tô aqui ainda, e surge essa gratidão, né, então eu trago essa reflexão para vocês do seguinte, né, quantas coisas a gente tem na nossa casa, mas imagina assim que você, como a Sol falou, né? Vou viajar e eu preciso realmente me desapegar de algumas coisas, porque não vai caber na mala, não vai caber ali na mudança. E do mesmo jeito é a nossa vida, né? Quantas coisas estão aqui dentro de nós, né? Tanto emocionalmente quanto fisicamente na nossa casa, porque se acontecesse algo com nós, né? No dia de hoje, quantas coisas uma pessoa que chegasse, né, na nossa casa, eu ficava pensando, nossa, o que é que vão pensar, né? Porque todo mundo julga muito, mas uma pessoa que não tem conexão com você, ela vai pegar tudo seu e vai se desfazer, né? Normalmente é assim, mas se a gente não falar que aquilo é importante para o outro, ele vai desapegar, ele vai vender, ele vai doar, sabe? Então, para mim, foi um grande exercício de redenção, de desapego, porque eu percebi, né, que tinha muita coisa ainda dentro da minha casa, que eu precisava abrir espaço, né, viver de uma forma mais minimalista, e ao mesmo tempo definir o que era importante, né? O que é importante hoje se eu me desapegasse? O Steve Jobs, ele diz o seguinte, se hoje fosse o último dia da sua vida, você teria feito, né? Eu sei que a gente está aí no início da manhã, mas você teria feito tudo aquilo que você fez até esse momento, né? Se a tua resposta for não, significa que algo precisa mudar, porque se a gente não está consciente e presente agora, nesse momento, algo precisa mudar,
se a gente não acordou com a consciência de despedida do dia, porque de fato a gente está se despedindo. E aí, cada um aqui precisa refletir sobre isso, né? E o exercício 9 é exatamente isso, né? Entrar no dar e receber. Entrar na doação, entrar nesse exercício de dar, mas estar atenta para receber. Porque toda vez alguém te dá um presente e é aquela frase pronta, não precisava. E a gente observa isso o tempo todo com todo mundo, sabe? Não precisava, não se preocupe, sabe? Ao invés. Fala só. Uma dica que eu comecei a fazer quando eu aprendi isso, eu agradeço, falo, ai, gratidão, adoro ganhar presente. Isso porque é muito mesmo. automático, já está no nosso subconsciente. Falar, ai, não precisa para, né? Todo mundo fala isso muito automático. Então, para mudar, às vezes é um pouco trabalhoso. Quando você vê, você já falou. E aí eu comecei a prestar bastante atenção e já senti, assim, quando eu ia ganhar alguma coisa, já tá preparada para ir. Ai, gratidão, adoro ganhar presente. Então, agora eu só falo assim. Isso mesmo, Sol. E aí chegou também um momento da minha vida que eu disse assim, olha, eu não quero, assim, dar tanto, né? E eu disse isso para algumas pessoas, porque eu dou demais para você e você não me dá nada. E assim, tá errado. Quando a gente não sabe receber, o universo não vai abrir nenhuma porta para você, né? E aí eu disse assim, ó, quero que me dê, sabe? Eu quero receber. Pode me dar um palito de dente, mas me dá que eu quero receber. Tô pronta para receber tudo, sabe? E ter essa consciência de que você é merecedora, como diz lá no livro de Ouro de Saint Germain, né? Ele diz assim, reivindique o seu poder de receber. Você herdou, na verdade, né? Tudo isso, né? E aí a gente não tem essa consciência de receber. A gente quer dar para todo mundo. E o que é incrível também é que, às vezes, a gente tem a consciência de dar tudo mesmo que a gente tem e acaba dando para o outro e a gente não separa uma parte para nós, né? Isso vale na hora de poupar, né? Que a gente acaba gastando tudo. E o sucesso é o inverso disso tudo, porque você pode ter 10 carros iguais, você pode ter 10 casas iguais, você pode. Depende do que você vai fazer, depende da tua consciência. Então, assim, exatamente tá conectada com tudo, né? E por último, o exercício que eu vou deixar aqui para vocês é exatamente cada uma fazer uma carta de amor, né? De alto amor, para si, né? A gente acaba, muitas vezes, olhando para o outro e vendo só os defeitos, né? Do mesmo jeito para nós. Se nós não temos essa consciência de olhar para uma mulher, né, que passa ali na rua, a gente muitas vezes faz ali um ângulo de 360 graus, né? Ver tudo como ela está, mas será que a gente está vendo as minúcias do poder que ela tem dentro de si, né? E aí, assim, para a gente fazer aqui, encerrando essa vivência, eu vou pedir para cada uma, né? Vocês podem anotar, na carta de vocês, precisa ter eu sou, precisa ter eu tenho, eu amo, eu dedico e eu aceito. Podem ter inúmeros outros verbos, com certeza. Os verbos sempre precisam ser no presente. Por favor. Eu sou, eu tenho, eu amo, eu dedico e eu aceito. Então, como uma entrevista lá de emprego, né? Alguém pode te perguntar, ou uma entrevista de alguém, ou simplesmente uma conversa, né? A gente vê muito essas cenas, assim, né? Em dinâmicas de grupo. Então, quais são as tuas maiores virtudes, né? E quais são os teus maiores pontos a evoluir? Ao invés de falar defeito, falem, a partir de hoje, pontos a evoluir, né? O que é que você precisa evoluir? Então, imagina o seguinte, você precisa evoluir na tua beleza interior,
Suzana, muitas pessoas precisam de suporte para esse processo. Exatamente. Não é fácil transcender, Suzana, é isso mesmo. Parece ser algo simples, mas não é, porque as pessoas elas têm dificuldade, né? Nós temos essa dificuldade porque nós não fomos treinadas para essa consciência, de fazer isso minuciosamente, né? É como se eu até pergunto, né? Qual a imagem que vocês têm dentro da consciência de vocês de alguém aplaudindo vocês o tempo todo por tudo que vocês fazem? Né? Quem é que é essa pessoa que aplaude, que diz assim, parabéns, que magnífico, que incrível, você é uma mulher extraordinária, você supera, você consegue, você é magnética, você está linda, teu cabelo é maravilhoso, você é linda do jeito que é. Quantas pessoas dizem isso para nós, né? E nós também não aprendemos a falar de nós próprias, né? Nós não aprendemos. E parece que isso é, de certa forma, assim, entre aspas, um pecado, né? Porque foi inserido tantas historinhas dentro de nós, a historinha de que, como diz a frase, né? Amar ao outro como a si mesmo. A gente aprendeu a amar um pouco do outro, né? Porque a gente ama e agride o outro, a gente julga, a gente se compara. Mas se somos uma centelha, não precisa abandonar de fato isso. E a gente sabe o tamanho da nossa crença exatamente olhando para o outro. Observa, né? Faz um relatório de bordo diário e olha assim, como é que eu olho para aquela pessoa que está ali na rua, né? Os teus primeiros pensamentos diz totalmente respeito a você. Será que eu sou capaz de ficar aplaudindo todo mundo que tem conquistas? Ou será que eu tenho inveja, né? E aí, o que nós precisamos fazer é exatamente ter essa consciência, treinar isso, porque senão não vai acontecer. É o treino. Treinar todo dia, fazer isso. Observar, tá, não consegui. Chegou uma pessoa, já detonei lá em pensamento e em sentimento aquela pessoa. Tá, vamos olhar o que é magnífico dela, sei lá, a roupa, a forma de andar, a forma dela falar, o que é magnífico, né? O que é que a gente consegue alcançar aí do outro. Então, para concluir, vamos fazer esse exercício, né? Renilda vai falar dela, né? De repente, Renilda vai dizer eu sou. Suzana vai dizer eu tenho. Sol vai falar eu amo. E eu vou falar eu dedico, né? Vamos começar com Renilda. Bom, eu sou um ser em evolução. Estou aqui a todo momento procurando aprender o máximo que eu posso e trazer para mim, né, o melhor e também procurar deixar o meu melhor, acreditando e com uma consciência de que somos todos um. Certo, Renilda. Eu vou pedir mais uma vez para você refazer isso, certo? Certo. E aí, como é que você vai fazer? Pode ser que eu não tenha explicado, mas o que é que eu quero que você faça? É o seguinte: eu sou uma mulher extraordinária, eu sou linda, internamente e externamente, eu amo as minhas mãos, eu amo meu corpo, enfim, o que você é, né? Como é que você se vê? Se você fosse vender a sua imagem para mim, fosse vender o teu trabalho, né? O que você, de fato, tem de incrível, sabe? Não é falar de ninguém, é falar de você, né? Cada um vai falar de si, né? O que você é? Como você se sente? Eu sou perfeita como ser divino, eu me sinto maravilhosa, eu sei que eu tenho muitas capacidades e habilidades, eu sei que eu sou uma profissional e uma pessoa, um ser, uma mulher plena, bonita, saudável, cheia de energia, com muito para contribuir, com muito para passar para o outro. Beleza? Olha aí, mudou, tá vendo? Viva! Essa consciência, você precisa ser capaz de emocionar, né? Se emocionar com a sua presença, né? Quais são as partes do meu corpo quando eu estou ali diante do espelho, estou nua, né? Qual parte que eu amo, né? Imagina assim, né?
se nós pudéssemos olhar para nós mesmos de outra dimensão, como é que nós olharíamos, né? Será que olharíamos com pesar? Nossa, essa mulher sofre demais, essa mulher aguenta tudo. Mas qual a bondade, né? A bondade, a benesse, a poesia, a magia, a dança que há dentro de nós. A gente precisa viver isso, sabe? E não falar só dos outros. Às vezes a gente, é isso, e fala não num tom emocionante, certo? Faz sentido? Sim, sim. É que eu estava viajando na hora que você explicou. Eu escrevi que maiores virtudes e pontos a evoluir. Olha que coisa louca, né? Como é a mente da gente, né? Mas eu não captei a hora que você falou que era para falar sobre nós, das nossas maiores virtudes e pontos a evoluir. Você vê? Olha o subconsciente como é, né? Cortou essa parte. Isso, Mas isso. beleza. Obrigada, Ótimo. Mônica. Gratidão. Suzana, consegue? Peraí, estava abrindo meu áudio aqui. Então, eu tenho muita coragem, força e fé para seguir todo esse meu caminho com muita sabedoria e compartilhar também minha sabedoria com todas as pessoas que estão prontas a ouvir, a receber um pouco mais. Maravilha, Suzana. E o que é que tem, vou te perguntar uma coisa bem particular sua, né? O que é que você tem que ninguém tem? O que é que você sabe fazer, de repente, assim, um exemplo, eu sei dançar, vou dar só um exemplo hipotético, né? Eu sei tocar piano, eu sei dançar de forma formidável. O que é que tem algo? Eu tenho uma habilidade para cozinhar como ninguém, né? Me diz algo bem particular teu. Vixe, eu tenho tanta coisa. Me diz uma. Mas eu acho que o que eu mais tenho mesmo que é diferente de outras pessoas é muita positividade e muita sabedoria mesmo de me colocar de me colocar no lugar do outro e, e sentir, né? E dar um conselho, uma orientação que talvez essa pessoa precisa escutar naquele momento. E isso muitas pessoas já me falaram, assim, essa habilidade de se colocar no lugar do outro e às vezes falar a palavrinha certa naquele momento que a pessoa está precisando. Maravilha. Isso é empatia, isso é ter uma clareza do outro, né? Porque as pessoas, né, normalmente nós estamos aí, às vezes, dispersos e a gente não consegue ver a nossa própria vida, né? E isso é magnífico, né? Nós somos curadoras e isso que vai fazendo diferença aí no mundo, né? Vamos para Sol. O que você ama, Sol? Eu me amo. Viva! Eu me amo, amo a minha vida, a minha história, amo tudo que aconteceu comigo, que me fez a pessoa que eu sou hoje, forte, resiliente, inteligente, sábia e que com capacidade para lidar com os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, né? Magnífico. A primeira frase foi a mais marcante, né? Eu me amo. Nós precisamos ter essa consciência, né? Eu me amo, eu me aceito, eu me honro, eu me respeito, eu me encanto, Mas eu me fiz admiro. muito exercício, são anos de exercício de limpeza para conseguir chegar nesse, porque às vezes a gente tem uma trava, né? Você vai falar, não é tão fácil assim, né? Quando a gente está com mágoa, com muita coisa do passado, tive uma história bem forte, então eu venho fazendo limpezas, fiz também a ressonância harmônica com o professor Eli Couto, há 4 anos atrás. Então é um processo que, como você falou, né? A gente viveu 100 vidas, como se fosse, né? Vamos supor, eu acho que foi muito mais.
E foram vidas que foram em épocas de muita violência. Então, a gente tem muito isso dos nossos antepassados, né? Essas memórias que constroem a gente. E tem muito de violência, de dor, porque os nossos antepassados viveram nesses momentos de violência e de dor, nessas épocas, né, de muita dor. Então, eu venho já há uns 4 anos fazendo muita limpeza, muita catarse. Não é fácil, mas é necessário, né? Eu costumo dizer que é desafiante. Desafiante. A gente não pode dizer que é difícil, é desafiante, porque vai te desafiar ali para crescer. E precisa esvaziar a mala, né? A mala é a mala interna, aquilo que está ali no cantinho que a gente não vê, e eu sinto que é bem importante. E sobre mim, né? Que eu dedico meu amor para o universo, eu dedico essa sensibilidade, essa coragem, essa capacidade de despertar o outro para a luz. Eu me vejo em cada uma de vocês, eu honro, me emociono, né? E eu sinto que isso é a nossa missão, né? Plantar essa sementinha, né? Como a Suzana falou, né? De olhar para o outro, sentir empatia. E quando a gente vai expandindo a consciência, a gente sente, né? A gente vê a dor do outro. E às vezes uma pessoa, ela diz assim, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: nossa, por que tu faz isso, hein? E aí, assim, eu acredito que, não querendo julgar, né, mas a gente supõe, né, que talvez a consciência do outro não compreenda o que a gente está fazendo agora, né? E aí, ótimo, Suzana, tá certo. Muita gratidão. E aí eu disse para ela assim, nossa, eu faço por isso e isso, né? E aí, às vezes, quando a gente está até num estado de consciência, a gente nem precisa justificar mais para ninguém, né? A gente deixa o outro entender aquilo que ele percebe. E às vezes a gente sempre quer muito fazer com que o outro entenda, mas o outro só vai entender, né? Quando ele estiver pronto, realmente, quando eu for o exemplo desse amor para o outro, sabe? E aí eu sinto que essa é a nossa maior missão. Mas vamos encerrar. Eu agradeço infinitamente a vocês, né, a Sol, a Renilda, que estão aqui, a Suzana e a todos que estiveram aqui e todos que vão assistir esse vídeo. Muita gratidão, porque cada pessoa que vê essa aula, ela vai receber um estímulo uma inspiração, um estímulo e um meio para a mudança, e isso é maravilhoso, né? Estar aqui nesse momento. Vocês querem falar mais algo? Lançar uma palavra, um sentimento? O que foi mais importante agora, em tudo que eu falei aqui? Gratidão por todo o compartilhamento, né? Por você trazer toda essa experiência sua para nós e fortalecer a egrégora, né? De todo mundo aí que está querendo abrir, expandir a consciência e se curar. Gratidão. Isso. Muita gratidão, Sol. Renilda, quer falar algo? Gratidão também. Só gratidão por tudo, por essa experiência, por esse compartilhamento. Como eu já disse ontem, gratidão a você pela sua disponibilidade, pela sua dedicação, todo esse amor, né? Realmente, a palavra que te define nesse momento é a dedicação, né? Amor e dedicação, né? É isso, gratidão. Muita gratidão. E amanhã nos encontramos. Amanhã nós iremos fazer um exercício, agora mais prático, mais objetivo. A gente tratou aqui também de muitas crenças, né, de emoções, mas aí a gente vai fazer agora um exercício mais voltado para o lado financeiro, de planejamento. Tá bom? Beleza. Beijo para todas. Tchau. Beijo.